Boa noite, gente, tudo bem? Atrasamos um pouquinho aí porque a gente depende da conexão aqui, né? E a conexão às vezes ela falha, mas a conexão do céu não falha não. Amém? É... Tudo bem com vocês aí, gente? Como é que vocês estão? Como é que foi o dia? Feriado do dia 1º de maio, dia do trabalho, né? Dia do trabalhador, dia do trabalho. É interessante que esses dias, como eu falei, né, ontem nós estávamos acostumados a celebrar muito nos pagodes da vida, né? E agora nós estamos celebrando em Jesus, tá vendo que bênção? Estamos celebrando diante de Jesus, né? Não sei quem que já foi muito 1º de maio. Quem aí já foi muita festa de 1º de maio? Boa noite, Paulão, tudo bem? Aula excelente, viu, meu irmão? Muito bom. Tudo que foi feito hoje na live anterior, né, das 8 horas, pessoal do ensino bíblico, e quero agradecer a Deus pela sua vida, Paulão, que tem feito aí a diferença na vida dos nossos irmãos, né, na vida da nossa igreja, e tem conseguido aí, né, de alguma forma, gerar uma motivação, na verdade, para a vida da igreja, né? E acima de tudo, né, você tem trazido nesses conteúdos uma mensagem de arrependimento, uma mensagem da gente voltar um pouco mais dos nossos olhos para a Bíblia, um pouco mais para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E eu sou grato a Deus pela sua vida, pela sua família. Estou devendo uma ligação para você, mas a gente está olhando para o alvo, caminhando, seguindo em frente. Sei que estou em débito aí numa ligação para ti, para a gente colocar algumas coisas em ordem, na verdade, né? Mas muito boa a sua mensagem, a mensagem mesmo da aula, né? Do pastor Everaldo, né? E a gente fica feliz porque a gente percebe a nossa comunidade tem, de alguma forma, experimentado esse momento, né? Esse momento da gente voltar os nossos olhos para a Bíblia, voltar o nosso coração para a palavra de Deus e se preocupar com aquilo que importa, né? O que importa é a gente continuar servindo as pessoas, o que importa é a gente continuar servindo a Deus, olhando para Ele, que é o nosso Senhor, que está à frente da nossa batalha. Essas pelejas, elas não são nossas, elas são de Deus. E Deus nos dará a vitória, não na força do nosso braço, né? É no braço dele poderoso. Porque o salmista vai dizer isso para a gente, trazendo como conselho para a gente, né? Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos sempre menção e confiança no nome do nosso Deus, porque é Ele quem nos livra, é Ele quem nos guarda, né? Todos os dias. Muito obrigado pela sua vida, pela sua disposição e pela maneira com que você tem colocado os nossos professores ali na ativa, e eles têm produzido bom conteúdo, têm trazido para a nossa igreja esse momento tão edificante, né, de ensino, onde a palavra tem produzido mudanças, onde a palavra tem edificado. Hoje um tema foi tão importante, né, a respeito, um dos pontos, né, da aula, que fala daquele divórcio coletivo. Muito se tem aí muitas questões a respeito disso. Nós estamos caminhando para um tempo de uma maturidade maior da nossa comunidade, de forma equilibrada, sem negociar nenhum dos valores bíblicos e princípios para a nossa casa, para a nossa comunidade, mas entendendo também os tempos, entendendo as problemáticas que chegam a nós diariamente, né? E eu acho que é isso. Estamos caminhando para uma vida, né, de uma comunidade, a vida da nossa comunidade de forma equilibrada, de forma, sabe, consistente diante do Senhor e da sua palavra, né? E graças a Deus que Ele tem dado a nós estratégia, sabedoria, direcionamento, né? E nós temos confiado aí plenamente no Senhor, para que Ele faça aquilo que a gente não pode fazer. Amém?
E o Dudu falou que ele vai nas celebrações lá do 1º de maio. Você ia direto, Dudu? Eu também ia, meu. Dia do trabalho, dia do trabalhador, tinha uns pagodão, 50 bandas de pagode se reuniam em algum parque, em algum lugar, Parque do Carmo, Serete. Só Jesus, irmãos, já fui desses bagulho aí, tudo, já fui dessa confusão toda aí. Quem já foi, sabe o que eu tô falando, né? Chega uma hora lá no evento que você não sabe nem o que você tá fazendo lá, mas a gente tá lá no meio, né? E hoje nós estamos aqui, dentro da nossa casa, a multidão é a nossa família, muitas vezes é somente a nossa esposa ou o nosso filho, né? E aí a gente percebe o que é mais importante, né? Hoje nós estamos dentro da nossa casa, né? Bia, você não sabia que tinha essa comemoração? É melhor a gente não voltar, não vai edificar muita coisa, não. Porque no final dessas festas, Bia, o negócio era ruim. Você via gente vomitando de um lado, gente vomitando do outro, o pessoal enchia a lata lá, sabe? E aí ficava todo mundo carregado, né? Quando chovia, então, meu Deus do céu, todo mundo cheio de lama, bêbado, cabelo vomitado. Pensa só na cena. Tem um monte de irmão aqui que sabe o que eu tô falando. Eu era um desses aí, tava nesse meio aí, nessa confusão toda aí. Graças a Deus que Jesus entrou na minha vida, né? Era um lugar bom para a gente evangelizar, né? Ainda tem esses lugares para a gente evangelizar, mas parece que os cristãos de hoje em dia não gostam dessas pessoas que têm problema não, sabia? É fácil a gente evangelizar na igreja. A igreja é mais cômodo, né? O Paulão era punk, Paulo, era punk. O negócio era terrível. Bia, não queira estar nesses lugares, não é bom. Esteja lá para fazer a luz de Deus brilhar, tá bom? Graças a Deus que você nasceu num outro tempo, numa outra geração. Tá bom? Deus é bom, né? Graças a Deus porque Ele nos atraiu com graça e com força. Ah, Campo de Marte também. Ih, negócio tinha terrível, meu irmão. Tinha os negócios terrível. Não vou nem falar das festas da DPM. Os melhores do ano na DPM. Já voltou aí, muitos voltaram no tempo, uns 20 anos atrás. Só Jesus, irmão. Só confusão, só bagunça. Mas graças a Deus que a gente está aqui firmes com Jesus. E olha só que interessante. Onde abundou o pecado na nossa vida, superabunda a graça e a vida de Jesus hoje. Olha que bênção. Maravilha, meu irmão. Onde abundou o pecado, né? Há 20 anos atrás, no 1º de maio, talvez essa hora nós não tínhamos nem chegado em casa ainda. Você vê como que o negócio era complexo. E a confusão era louca, hein? Mas 20 anos depois, pelo menos, nós estamos aqui chegando numa live, tem uma multidão de pessoas do outro lado da tela, nós estamos na nossa casa, com a nossa família edificada em Cristo Jesus, vivendo o cumprimento dessas verdades. Onde abundou o pecado na nossa vida, tem superabundado a graça e o favor de Deus sobre cada um de nós. Graças a Deus por isso. Olha que bênção. Deus é bom, né? Deus transforma, meu irmão, maldição em bênção na minha vida e na sua vida. E eu quero orar com você nessa noite e abençoar você de forma bem objetiva. Tem um texto bíblico que eu queria compartilhar com vocês, que está lá no livro de 1 Samuel, e eu vou pegar um pouco da carona aqui, né, a respeito daquilo que nós estamos vivenciando na experiência dos profetas, daqueles que são levantados por Deus. 1 Samuel, capítulo 1, e pegando um pouco de carona, né, quanto que é importante, quanto que faz a diferença, né? A gente ouvir a voz do sacerdote, ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor que é liberada na nossa vida, e o quanto é importante estarmos conectados na vida de oração, não abrirmos mão, perseverarmos, porque Deus nos ouve, porque Deus intervém ao nosso favor. Amém? É isso que esse texto vai tratar, e eu queria que você pudesse voltar os seus olhos para estas verdades, tá bom? Olha só, versículo 1 Samuel, deixa eu ver até onde nós vamos ler, para que você... versículo número 18, tá bom? Então nós vamos ler do versículo 1 Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, tá bom?
1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 18, é algo importante que acontece nessa oração que é feita nesse lugar. E é uma oração que é feita na casa do Senhor. Tá bom? Nós estamos aqui conectados. Obrigado, Yasmin. Eu vou fixar aqui a sua marcação hoje. Tá bom? E vai dar tudo certo. 1 Samuel, capítulo... para quem chegou agora, eu estava falando aqui a respeito do 1º de maio. 1º de maio tinha umas confusão que rolava lá há 20 anos atrás. Irmãos, a gente ia lá para os pagodes, para os eventos da prefeitura, das forças sindical. Só Jesus, irmão. Essa hora a gente estava trêbado, não era nem bêbado. Graças a Deus, a graça do Senhor nos alcançou, hein? Que bênção, né? E aí o pessoal estava dando risada aqui, o negócio era ruim. Mas hoje nós estamos aqui porque a luz do Senhor invadiu o nosso ser e as trevas bateram em retirada. Hoje nós andamos na luz do Senhor. Amém? Eu não vou conseguir fixar aqui o comentário. Não sei o que acontece aqui. Espera aí. Opa. Espera aí. Deixa eu ver aqui, gente. Ah, legal. Espera aí, que eu sou juvenil aqui, né, gente? Então tô aprendendo aqui ainda. Graças a Deus deu certo aqui. Tenho a minha esposa aqui que é expert e tá sempre me dando auxílio aqui. Bom, vamos lá, gente, para a gente orar e meditar nessa palavra e orarmos um pouco, né? Deus é bom, né? Bom, estava falando um pouco aqui do tempo das trevas da nossa vida, né? E eu falei um pouco dessa história dos 1º de maio, aqueles pagodes que tinha, as festas dos melhores do ano na DPM, era uma confusão, gente, só Jesus. E a gente ia em todo ano, toda a bagunça que tinha, a gente estava lá. Mas eu estava falando aqui no início, para quem chegou agora, que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E graças a Deus, a luz dele nos envolveu e hoje nós estamos aqui servindo, glorificando o nome dele, colocando a nossa vida em serviço do reino de Deus. Amém? Esse é um pouco do nosso testemunho aí também. Na vida de muitos que estão aqui na nossa live hoje. A Luana, não vou nem falar nada, né, Luana? Pelo amor de Deus, só Jesus. Né? Só Jesus. Os pagodes era complicado, né, Luana? Fora as confusão que arrumávamos nesses lugares, gente, só Deus. Outra hora eu falo numa outra live, só o tempo das trevas. Não, né? Você não quer ouvir, né? Eu vou falar só das coisas boas de Jesus. Bom, vamos lá. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufu, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da casa da sua cidade de ano em ano e ia adorar a Deus e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estava ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ela a amava. Ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado-a estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido, lhe disse uma ocasião: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse cara se achava, não é? Não sei você, mas essa fala desse cara para a mulher dele, que era estéril, não podia ter filhos, fala isso para a mulher, ele era sem noção, não é? Ele devia estar com a placa meio
né? O parafuso estava meio desregulado. Aí ele volta para a mulher e fala: olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Acho que ele não tinha tomado remedinho, não. Versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e a observar-lhe o movimento dos seus lábios, porquanto Ana só no coração falava, porquanto Ana só no seu coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma por isso. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Eu creio que Deus nos está reunindo nessa noite para mudar o nosso semblante, para mudar muitas coisas na nossa vida, para mudar muitas coisas à nossa volta. E eu quero dizer para você nessa noite que você, ao olhar para esse texto, para a história desta mulher e desta família, na verdade, entenda que Deus, ele não rejeita a oração, ele não fecha os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. É bem verdade que lá no livro de Isaías, o texto bíblico vai dizer que Deus, ele não está com os ouvidos dele fechados para não ouvir a nossa oração, e ele também não está com as suas mãos encolhidas para nos atender. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo dias em que muito dos nossos anseios estão realmente ligados a essa perspectiva. Parece que Deus não está nos ouvindo, somente parece que Deus não nos ouve, somente parece que Ele está distante do nosso clamor. Mas eu quero dizer para você essa noite, o texto bíblico que nós estamos olhando e lendo nessa noite, mostra para cada um de nós uma intervenção de Deus num tempo certo, no momento certo, em que a oração também está sendo alinhada ao coração de Deus. Eu quero dizer para você que talvez muitos dos nossos anseios, essa mulher fala nos últimos versículos a experiência dela quando ela está diante do sacerdote, ela está diante desta observação do sacerdote que passava pelo templo, que passava por aquele momento da oração, momento de observar as pessoas. Ele passa a observar essa mulher. No primeiro momento ele tem ela por uma mulher embriagada, ele tem ela por uma mulher carnal, por uma mulher que está, com a sua vida totalmente errante no que diz respeito à sua comunhão. E aí ele é surpreendido porque a resposta dessa mulher é diferente, é uma resposta em que surpreende esse sacerdote. Se nós formos olhar para o texto e olharmos para a história, mal sabia esse sacerdote que a oração daquela mulher estava se cruzando com a vontade de Deus naquela noite.
E ele, diante do seu sacerdócio, se você olhar um pouco na história do povo de Israel, a história do sacerdócio de Eli não era, e da sua casa, não era uma história em que estava em acordo com o Senhor, em agrado diante do Senhor. E de repente, no meio de todo esse processo, ainda que Eli estivesse com a sua casa desajustada, desarrumada, ele não conseguia colocar a ordem ali na sua casa, colocar a ordem na vida dos seus filhos. Os seus filhos viviam de forma errante no que diz respeito à comunhão com o Senhor, no que diz respeito aos sacrifícios, eles profanavam, e não vou entrar muito nesse tema, mas o Paulo falou um pouco disso, né? Que o povo de Israel viveu essa mistura, viveu profanando aquilo que era sagrado, aquilo que era importante, e em um dado momento da história acontecem coisas extraordinárias, porque o próprio Deus gera esse arrependimento, e o que Deus espera é que um líder, que uma única pessoa, muitas vezes, passe a viver essa busca em arrependimento. E nessa busca de um arrependimento é suficiente para que Deus mude a história de uma nação, a história de um povo. E pegando um carona no que ele falou, Esdras, ele vai ao Senhor juntamente com os profetas, juntamente com aqueles homens que tinham um coração voltado para Deus, e eles se arrependem, buscam diante de Deus interceder em favor do povo, né? Eu não vou entrar muito nas mensagens que já foram faladas hoje, mas eu quero dizer para você que Deus, ele está no mesmo lugar, gente. Deus está no mesmo lugar, esperando os nossos corações voltarem para Ele, esperando a atitude de humildade do meu coração e do seu coração. E na humildade do nosso coração é que nós vamos encontrar o favor dEle, vamos encontrar respostas para a nossa vida, para a nossa trajetória diante dEle. Vamos encontrar mudança em muitas das nossas questões. Iremos encontrar diante do Senhor o seu favor, iremos encontrar diante do Senhor a sua bondade. E é interessante que esse texto vai mostrar para nós essa direção. Uma mulher que está totalmente amargurada, angustiada, com esse excesso de aflição, de ansiedade, ela está ali clamando ao Senhor, buscando diante do Senhor. Está buscando diante do Senhor algo como resposta para a sua vida, como uma resposta para os seus anseios, uma resposta para as suas aflições. E o que Deus espera de nós é que na história a gente olhe para esses exemplos. Esdras, quando ele clama ao Senhor, quando ele se humilha, ele vive essa experiência de um arrependimento genuíno, ao ponto de Deus permitir o que permitiu. Algo tão difícil, né? Famílias serem desfeitas diante daquele divórcio coletivo. Mas ao mesmo tempo, Deus, no meio daquele processo, Ele também está permitindo uma restauração no altar, uma restauração na comunhão, uma restauração na adoração, uma restauração na comunhão do povo de Deus. Você consegue entender isso? No meio de todo esse processo, Deus está produzindo um renovo para o seu povo. Por quê? Porque Deus tinha algo extraordinário para realizar na nação de Israel. E existem muitas coisas extraordinárias que Ele está fazendo, que Ele está desejoso de realizar e de fazer. E o que Deus está esperando de nós é que nós tenhamos a mesma humildade que este homem, tenhamos a mesma humildade e nos coloquemos nessa insistência nas nossas orações, nessa perseverança às nossas orações. Se você for olhar o texto começa de forma muito triste, de forma muito pesada, ao ponto do próprio esposo dessa mulher não compreender o que está acontecendo no seu íntimo. Ela está sendo subjugada todos os anos pela sua rival. A palavra fala que todos os anos, quando eles subiam para o templo com família, iam oferecer um sacrifício diante do Senhor. E diante dessa busca, diante dessa procura, diante desse momento, existe ali uma alfinetada da sua rival. A Bíblia fala que todos os anos, praticamente, né, que Eucana volta para casa, o número da sua prole, daquela que era a escrava, daquela que era a rival da sua esposa, chamada Ana, ela frutificava, ela dava filhos, ela era fértil.
E é interessante que ela afrontava a vida de Ana todas as vezes que eles voltavam para orar, e o estado de esterilidade de Ana permanecia igual. Ela voltava para afrontar, para humilhar, para de alguma forma, sabe, escarnecer e zombar da serva de Deus. Só que nesse ano, de forma específica, a oração de Ana é uma oração diferente. E eu quero dizer para você que tem orado por muitas coisas nesses dias, nessas noites. Você e eu estamos orando por muitas coisas. Estamos orando pedindo o favor de Deus. Estamos orando pedindo a intervenção de Deus para a nossa casa, para a nossa família. E nós estamos nesse lugar de comunhão. Estamos nesse lugar de comunhão buscando a intervenção de Deus ao nosso favor. Talvez muitos de nós aflitos, ansiosos, desejosos por uma intervenção, por uma resposta de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus nos vê, Deus nos ouve. Porque talvez o que Ele espera de nós nessa noite é que aprendamos com esta oração, aprendamos com o coração dessa mulher e que nós estejamos dispostos a colocar diante do Senhor o nosso clamor e a aflição da nossa alma com grande verdade. O que Deus espera de nós é que no meio das nossas petições estejamos com o nosso coração sensível à sua voz. Ana, ela tem uma sensibilidade nesse momento da sua oração, e a Bíblia fala que ela está lá aflita, com amargura de alma, abatida, fraca, triste, porque o seu semblante era triste, porque ela não se alimentava, ela estava talvez ali jejuando, buscando em Deus o seu favor, entende? Não sei como você está hoje, eu não sei qual é o seu semblante, talvez triste, talvez abatido, talvez o seu semblante seja esse, sabe, como eu costumo dizer em outras palavras, né? Talvez muitos de nós estamos macambúzios, estamos assim, tristes, abatidos por muitos dos acontecimentos dos últimos dias. Mas o meu desejo nesta noite é gerar em cada um de nós essa perspectiva, esta oração, que não só vai fortalecer a nossa vida, não só vai nos permitir sair desse momento de oração nessa noite, com o nosso semblante restaurado, com o nosso coração levantado por uma boa palavra. Nós não sairemos dessa noite, não sairemos sem resposta, não sairemos sem intervenção de Deus, não sairemos sem uma palavra de Deus que vai mudar o curso da nossa vida e o nosso futuro. O futuro da nossa casa, o futuro da nossa nação, depende muitas vezes de uma oração que nós fazemos nessa noite. Depende da nossa oração feita na nossa casa, juntamente com a nossa família. E eu creio que você está aqui, você chegou para esse momento para orarmos juntos. Eu sei que tem muitas pessoas, muitos amigos que estão aqui conosco, né, que são amigos antigos, né? Eu vi aqui que entrou a Michele, né? Eu vi que a nossa irmã Mari está conosco aqui, né? A Michele Matos, né? Uma amiga de muito tempo, dos cultos da tarde, né, Michele? O irmão da Érica, para mim não errar aqui, né? O Adão aqui, eu não lembro o seu nome, meu irmão, me desculpa. Edson? Ellison, o Ellison Adão aqui, irmão da minha amiga, né? Vocês são muito bem-vindos, né, a esse momento de oração. Luiz, amigão, tudo bem, meu amigo? Você com a sua família. Luiz está lá em Atibaia, está em Atibaia ainda, né? Tem uma galera que está conosco aqui e talvez você não caiu de paraquedas nessa oração, você não caiu de paraquedas nesse momento. Talvez o que Deus espera de nós nessa noite é que clamemos a Ele ao ponto de, sabe, colocarmos todos os nossos anseios, mas se possível mudarmos o nosso coração. Ana está ali a uma oração e no meio desse processo ela é interpretada mal pelo sacerdote. O sacerdote que está perdendo a visão, o sacerdote que está perdendo um pouco daquilo que era o seu propósito. Deus está de alguma forma no meio desse processo, ainda que a casa lá do sacerdote não estava em dia, não estava em ordem. Quando nós nos aplicamos a uma oração, sabe, em tamanha entrega na nossa busca, nós não ficamos sem resposta, independentemente dos homens. Você entende? Deus Ele usa as pessoas, Ele usa a cada um de nós. Nós somos apenas um canal. Ainda que estejamos errantes pelo nosso caminho, temos uma certeza, que Deus fala nos nossos lábios. Não estou falando isso para respaldar o erro na vida de nenhum de nós. Pelo contrário, eu quero dizer para você que independentemente das
dos erros das lideranças, dos erros dos líderes, dos sacerdotes, Deus sempre vai produzir resposta na nossa direção. Deus sempre falará conosco, Deus não nos deixará cegas, entende? E Deus sempre vai levantar alguém com um coração arrependido, com um coração disposto a fazer a oração que às vezes o sacerdote deveria fazer. No meio de toda a cegueira do sacerdote, essa mulher ela faz uma oração diferente, tamanho arrependimento, tamanha dependência, tamanha entrega do seu coração. Ela busca diante do Senhor isso, ela busca diante do Senhor uma oração que talvez o homem de Deus não quisesse fazer ou não estivesse sensível para fazer. Muitos de nós, às vezes, pedimos sempre para que alguém interceda, para que alguém ore por nós. Nós estamos aqui para cumprir isso, sim, como líderes, como sacerdotes da casa do Senhor. Estamos para fazer isso, mas eu quero te encorajar a orar, a fazer a sua oração, a aplicar o seu coração, porque Deus quer muitas vezes gerar uma mudança dentro de você, gerar uma mudança na forma com que você ora, na forma com que você gera o seu milagre, entende? Essa mulher está no momento sendo mal interpretada por um sacerdote que está perdendo a visão, que está perdendo o seu sacerdócio, que está vivendo um processo complexo na sua casa e na sua família. E no meio de todo esse processo complexo, presta atenção o que acontece. Quando ele interpreta essa mulher de forma errada, essa mulher olha para ele e está dizendo para ele o seguinte: meu Senhor, não me tenha como uma filha de Belial, não me tenha como uma mulher errante pelo caminho, uma mulher que serve a outros deuses, uma mulher que vive na idolatria, que vive em todo processo de pecado. Eu não sou essa pessoa que vive errante. A tua serva está em aflição de espírito, a tua serva está amargurada no seu espírito, mas eu estou aqui fazendo um voto diante do Senhor, eu estou aqui clamando, buscando o favor e a intervenção do meu Deus, do meu Senhor. Eu estou apresentando ao Senhor dos exércitos o meu coração. E naquela noite, meu irmão, a palavra diz que esse homem passa a orar, ele passa a olhar para essa mulher de forma diferente. Num dado momento ele percebe a perseverança, percebe a persistência daquela mulher, mesmo diante de todos os erros do seu sacerdócio, por uma inclinação de um coração mudado, de uma oração mudada. E talvez nessa noite Deus nos tenha congregado aqui para liberar isso para cada um de nós nessa noite. Nós estamos aqui orando e talvez muitas das nossas orações precisam ser mudadas no sentido de estar alinhadas com a vontade de Deus. Entende? É interessante que quando esta mulher ela insiste na sua oração e a Bíblia fala que o homem de Deus, o sacerdote, vem até ela e libera uma palavra. Libera uma palavra, e eu estou aqui nessa noite para orar com você e liberar sobre você uma palavra simples, mas uma palavra de que seja feito conforme a tua fé nessa noite, seja feito conforme a tua petição, que o Senhor te conceda a tua petição, que o Senhor te conceda a tua petição nessa noite, que o Senhor conceda e que você vá para sua casa em paz, que o Senhor atenda o clamor do seu coração, que o Senhor libere sobre você, libere sobre a sua casa respostas às suas orações, que você vá para sua casa em paz, que você possa deitar a sua cabeça no travesseiro em paz nessa noite e que você tenha os seus pedidos atendidos, que você tenha o clamor do seu coração atendido, diante daquela humildade, diante daquela busca, diante daquele anseio. Deus, olhando para o coração daquela mulher, usa a boca do sacerdote para liberar uma palavra de vida, e eu quero liberar sobre você uma palavra de vida sobre você, uma palavra de vida sobre a sua casa, uma palavra de vida sobre a sua família, uma palavra de restauração sobre você, uma palavra de bênção sobre a sua casa. Eu não sei o que você está gerando, mas eu quero dizer para todos que estão presentes aqui essa noite, Deus, Ele é poderoso para mudar as nossas orações. Talvez as suas aflições tenham gerado, intranquilidade, tenham gerado sofrência no seu coração. Mas nessa noite, eu quero que você saia desse lugar de oração, gerando algo novo para um novo tempo. Gerando algo novo para esse novo tempo. E olha que interessante, o texto bíblico vai dizendo para nós que esta mulher volta para sua casa. Ela volta para sua casa, ela se levanta daquela oração, o seu semblante já não era mais triste, sabe por quê? Porque Deus visitou o coração daquela mulher com uma palavra liberada. O sacerdote liberou uma palavra.
O sacerdote liberou uma palavra, como nós aprendemos na aula de hoje do estudo bíblico, quando há uma palavra de vida liberada, quando há uma palavra que produz mudança, que produz arrependimento, que produz mudança dentro de nós, tudo muda à nossa volta, o cenário muda. Porque é uma palavra profética, uma palavra que vem do coração de Deus, é uma palavra que vem para mudar as circunstâncias, é uma palavra que vem para mudar a história. E eu quero liberar sobre você, meu irmão, todo lugar de esterilidade na sua vida, todo lugar onde havia esterilidade na sua história, que a vida de Deus venha sobre você, que a vida de Deus visite o seu coração, que você saia daqui nessa noite grávidos da promessa, grávido do milagre, gerando resposta, gerando milagre sobre a sua família. Que você saia daqui nessa noite, sabe, transformado pelo poder da palavra do Senhor liberada. Em nome de Jesus, irmãos. Deus continua sendo Deus, continua no mesmo lugar. E Ele está observando você, Ele está observando a sua aflição e que Ele possa atender o clamor da sua alma nessa noite. Olha só que interessante. A palavra fala que essa mulher se levanta e o seu semblante já não era mais o mesmo, porque Deus falou no coração dela. Deus visitou o interior daquela mulher. E a Bíblia fala que Deus concedeu o pedido dela naquela noite. E eu quero liberar isso sobre você essa noite. Que Deus conceda o seu pedido nessa noite. Que Ele conceda o seu pedido de mudança. Que Ele conceda o seu pedido de fazer algo nessa história da sua caminhada. Sabe, que você aprenda nessa noite com esse clamor. Aprenda com o nosso clamor nessa noite. Um clamor que tem a capacidade de gerar mudança no meu pedido. Ele continua trabalhando na nossa vida. E Ele continua produzindo em nós milagres a partir das nossas orações, a partir de um coração quebrantado, a partir de um coração arrependido, a partir de um coração dependente, a partir de um coração que se entrega, a partir de um coração que se rende à sua vontade. Enquanto essa mulher, então, ela vai até o Senhor, ela tem uma palavra liberada. Por quê? Porque a oração dela agora está alinhada com a vontade de Deus. Ela ora pedindo um filho para ela durante vários anos. E ela não tem o fim da sua esterilidade. Mas quando ela ora pedindo um filho, mas desejosa de entregar esse filho ao Senhor. Olha só que interessante. Ela tem o seu pedido atendido. Quero dizer para você que se você tem onde o final é a sua própria vida, onde o final é a sua casa, é a sua família somente, talvez o que Deus deseja não é anular a sua vontade. Ele quer tornar a sua vontade perfeita segundo a vontade dele. Ele quer tornar a sua vontade perfeita segundo a vontade dele. A oração daquela mulher no primeiro momento era uma oração onde ela pedia, ano após ano, ela pedia o fim da sua esterilidade. Mas num dado momento, nesse dia em que ela sobe para orar e ela tem a sua aflição, ela não aguenta mais toda a acusação, toda a rivalidade daquela mulher, que acusa, que aponta, que zomba, que escarnece dela por ser estéril. Ela sobe determinada, com o coração determinado, a buscar a resposta e o favor de Deus. Mas no meio da sua busca, no meio do seu processo, no meio da sua oração, sabe o que acontece? Ela tem o seu coração inclinado a uma mudança. Ela tem o seu coração inclinado a orar segundo a vontade de Deus. E aí a oração dela está alinhada com a vontade de Deus. Está debaixo da vontade de Deus. E a Bíblia fala para nós em Romanos capítulo 12, que quando nós oramos mudando a nossa maneira de pensar, não nos conformando com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo talvez é buscar algo para nós, para o nosso ego, para a nossa satisfação pessoal. Quando a gente vive uma mudança na nossa maneira de pensar, em Romanos 12, a Bíblia fala para nós que a partir daí, tendo a nossa maneira de pensar mudada, tendo a renovação da nossa maneira de pensar, as nossas orações passam a cumprir um propósito específico. Então nós viveremos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Eu oro para que você viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para você, para sua casa, para sua família, nessa noite. E que você saia daqui gerando milagres sobre você, milagres sobre a sua família, gerando, meu irmão, para a glória do nome de Jesus. Amém? Então essa mulher, ela levanta desta oração, depois de ter recebido uma palavra. Mulher, vai para sua casa em paz.
vai para sua casa em paz, que o Senhor te conceda os seus pedidos nessa noite. Eu abençoo você nessa noite, que você tenha o seu coração inclinado para uma mudança, que você tenha o seu coração inclinado para esta mudança. Essa mudança no sentido de não só pedir um filho para você. A mudança na oração daquela mulher gerou algo no mundo espiritual, gerou algo, meu irmão, gerou algo no mundo espiritual, passou a nascer a partir daquela oração, passou a nascer no ventre daquela mulher. Sabe o que, meu irmão? Um dos maiores profetas que o povo de Israel experimentou no seu tempo. Sabe? Ela sai e vai para sua casa gerando a promessa, gerando o milagre. E eu libero isso para você nessa noite. Que você vá para o seu momento de comunhão, para o seu momento de oração nessa noite, gerando um milagre de um novo tempo, gerando filho. Se você que é estéril e deseja ter filhos, que você possa gerar filhos hoje. Que você possa gerar filhos hoje no nome de Jesus. Que você possa gerar o teu sonho, que você possa gerar a porta aberta, que você possa gerar respostas, que você possa gerar renovo sobre a sua casa, que você possa gerar renovo sobre a sua família. Que sobre a sua casa toda a esterilidade, meu irmão, no nome de Jesus, todo o tempo de esterilidade cesse na sua casa, cesse na sua vida, e que você possa viver frutos do seu ventre, frutos da sua oração nessa noite. Que Deus abra sua madre, que Deus proporcione nas suas mãos sementes para abençoar o reino de Deus, semente para abençoar pessoas. Nada mais, nada menos do que Samuel está sendo gerado a partir de uma resposta e de uma palavra liberada. Um dos maiores profetas que o povo de Deus recebeu no seu tempo, um homem que vai ungir o maior rei que Israel teve, chamado Davi. Samuel que vai lá na casa do profeta, do pai de Davi, chamado Jessé, vai lá ungir o rei de Israel, aquele que foi e é conhecido como o maior rei que Israel teve até os dias de hoje. Meu irmão, Ana orava todos os anos, no meio da sua esterilidade, ela orava porque ela queria um filho para si. Ela queria um milagre para si. E eu quero te fazer um convite. Ore, e eu tenho orado desta forma na minha própria vida. As minhas orações não são para que eu viva algo de Deus para mim. Entende? As minhas orações têm sido que eu viva as promessas de Deus e que tudo que vier nas minhas mãos possa voltar para o reino de Deus, possa alcançar pessoas, possa servir de propósito para o reino de Deus. Quando eu oro pedindo algum recurso, eu peço recursos para que Deus, apenas me use como um canal. E que a finalidade seja dezenas de milhares, que seja dezenas de pessoas, que seja centenas de pessoas. Você consegue entender isso? Eu oro para que a virtude do Senhor que venha sobre a minha vida alcance dezenas de pessoas, dezenas de famílias, dezenas de centenas de pessoas, milhares de pessoas. Eu oro para que tudo que Deus tem colocado nas minhas mãos tenha uma única finalidade: glorificar o nome deles e alcançar pessoas. Quando a gente vê a aula de hoje, meu irmão, Deus usa um homem para que a bênção de Deus, como fruto do arrependimento deles, né, dos profetas, daqueles que se colocavam nesse ministério, né, do sacerdócio, eles oravam para que aquilo que Deus produzisse nele pudesse ser uma bênção para toda uma nação. Eu oro, meu irmão, nesta noite, que as bênçãos de Deus sobre a nossa vida pessoal, fluam de forma tão poderosa para a nossa comunidade, para as famílias da nossa casa, de forma a alcançar e chacoalhar o nosso bairro da Penha, chacoalhar a nossa casa, chacoalhar as famílias da nossa casa, chacoalhar toda a nossa comunidade, e que todos sejam participantes do milagre da bênção de Deus e possam viver frutos para a glória de Deus, irmãos, em nome de Jesus. E você que tem gerado algo nessa noite, entenda isso, gere não por você e para você, gere para que o nome de Cristo seja glorificado, gere para que não só o nome de Cristo seja glorificado, gere para que a obra de Deus e o reino dele continue sendo exaltado, continue sendo implantado na vida de muitos. Entende isso? É interessante que essa mulher, ela deixa de ser estéril, e a palavra fala que depois de um ano, ela vai, recebe a promessa, Samuel nasce, o filho
que estabelece um fim de esterilidade na vida daquela mulher. E ela vai, depois do menino ter desmamado, vai até o sacerdote, o mesmo sacerdote que liberou a palavra. E eu creio que você voltará trazendo testemunhos. Não porque eu estou falando essa palavra. Você voltará para a casa do Senhor, produzindo muito testemunho, produzindo muitos milagres, falando, olha, Deus fez. Deus gerou milagres naquele dia, gerou milagres para a glória do nome dele. Eu recebi a minha porção e eu devolvo para a glória de Deus. Mas mais do que isso, meu irmão, Deus não fica devendo nada a nenhum dos seus filhos. Eu falei aqui outro dia. Aquela mulher, quando ela entrega o seu filho, ela cumpre o voto. Entenda isso, cumpra os votos. Cumpra os votos no seu coração. Se Deus curar você de qualquer esterilidade, se Deus abrir portas, gerar milagres, cumpra com o seu voto. Não estou falando isso só no aspecto financeiro. Cumpra o voto simplesmente sendo aquele leproso que volta para agradecer, pelo menos. Que volta para continuar na comunhão, que volta para continuar conectado ao corpo de Cristo, que volta para servir intensamente, que volta para os cultos daqui a pouco, para olhar para aquilo que é virtuoso, para aquilo que importa mais, servir a Deus. De que forma que eu sirvo Deus? Servindo pessoas, servindo a um propósito maior, sem olhar para muita coisa, irmão, sem olhar para aquilo que está, errado, sem olhar para as coisas que não estão dando certo, sem olhar para aquilo que, na vida do sacerdote, a vida do sacerdote lá estava bagunçada. Deus usou o próprio sacerdote para liberar uma palavra. É Deus quem levanta as pessoas, irmãos. É Deus quem levanta as pessoas. A gente precisa entender isso. E é Deus que continua fazendo proezas e sinais e maravilhas no meio do seu povo. Amém? Deus, da mesma forma que ele levanta, ele também tira no tempo dele, na hora dele, ele tira quem ele tem que tirar. Nós não precisamos dar uma ajudinha para Deus em nada. Ele continua sendo Deus, tá bom? Não sei por que eu estou falando isso, nem tinha. Tendo gerar em nós uma mudança no nosso coração. Eu estou gerando para mim, eu estou buscando para mim. Legal, não tem problema nenhum. Mas talvez o que Deus deseja é mudar a sua maneira de orar nessa noite. E que você mude e alinhe a sua oração com a vontade de Deus. Gere e faça um voto diante do Senhor. Receba dele paz, receba dele respostas, receba dele essa mesma palavra que o sacerdote disse para a mulher, que os teus pedidos sejam concedidos. Você encontrou o favor diante do Senhor. Volte para sua casa em paz. Volte para sua casa e tenha os seus pedidos atendidos. Toda aflição, todo anseio do seu coração seja removido nessa noite e que você possa receber do Senhor respostas para a sua vida. Em nome de Jesus. Gere um milagre nessa noite. Saia daqui desta oração atendido para a glória de Deus. Recebe isso em nome de Jesus. Você que não tem filho algum, você pode ter a sua madre aberta e que você possa consagrar os seus filhos para glorificar a Jesus. Entregue nas mãos do Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Gere a oportunidade de um novo negócio, de um novo empreendimento, de um novo trabalho. Gere a possibilidade de novos recursos vindo para as tuas mãos. Gere, meu irmão, gere em oração nessa noite. E é isso que nós vamos fazer agora. Orar gerando um tempo novo, gerando uma possibilidade, gerando uma porta aberta, gerando algo novo para a glória de Jesus. Amém? Nada mais, nada menos quando essa mulher devolve Samuel, devolve aquele que seria um dos maiores profetas que Israel teve e foi aquele que ungiu o maior rei que Israel teve em toda a história, em todo o tempo. Olha só. Que privilégio, não é? A mulher queria um filho. Deus deu a ela não só um filho. Deus deu mais outros 5 filhos. E olha só. Ela devolve o seu filho. E depois ela tem de brinde mais outros filhos. Porque Deus não fica devendo nada a nenhum dos seus filhos. Amém? Ele não fica devendo nada a nenhum de nós. Você não vai ter nada subtraído por Deus em que ele não possa devolver. Mas ele também não vai nos dar nada que a gente não tenha condições de entregar. Então, meu irmão, esteja preparado para entregar, seja o seu Isaac, seja o seu filho, seja uma oferta, seja a gratidão, simplesmente seja uma consagração da sua vida de forma mais intensa na obra do Senhor, do seu tempo de forma mais intensa, sem reserva, se lance com mais intensidade. Talvez o que Deus vai pedir para você não é o Isaac, não é o filho propriamente.
Talvez o que Deus vai requerer de mim e de você depois dessa quarentena, sabe o que é? Mais tempo. Fazemos mais a obra de Deus. É entregarmos o nosso dom, o nosso talento para que Ele continue sendo Deus e glorificado através daquilo que a gente foi, sabe, chamado para fazer. Em nome de Jesus, eu oro por você nessa noite dessa forma. Amém? É interessante que ela orava pedindo um filho. E o que estava no coração de Deus foi alinhado naquela noite de oração. Deus estava procurando no coração daquela mulher a oração certa. A oração certa. A oração que estivesse alinhada com a sua vontade. E aí ela ora declarando que ela devolveria para o Senhor. Então, a partir do momento que ela mudou o seu coração e que ela ativou isso no reino espiritual, Deus liberou a semente. Você recebe isso sobre a sua vida? Você recebe isso? Tem pessoas que estão aqui essa noite recebendo essa mensagem e vão gerar para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E quando ela faz essa oração, aí Deus fala, puxa vida, eu tenho que liberar a semente. E essa semente não é qualquer semente. É um homem separado para me servir integralmente no templo. E desde menino, Samuel cresce aos pés do Senhor. Desde menino, Samuel cresce, tendo ouvido aberto. O sacerdote ele não ouvia mais a voz de Deus, como antigamente, não tinha mais sensibilidade. Você entende? E aí Deus levanta Samuel, ainda uma criança, e ele passa a ouvir a voz de Deus. E aí Deus começa uma jornada diferente para toda a nação de Israel. Deus é muito bom, maravilhoso. Não vou entrar no contexto teológico e histórico do povo de Deus, não é isso que eu quero fazer essa noite. Só vim aqui dizer para você, receba, meu irmão, essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Gere um tempo novo na sua casa. Gere um tempo novo na sua família. Gere um tempo novo na sua jornada. Aquilo que o adversário tem tentado roubar como semente que ele tem plantado dentro de você. Seus filhos são herança do Senhor. Aquilo que o adversário tem tentado roubar. Meu irmão, no nome de Jesus, os seus filhos pertencem ao Senhor. Ainda que eles estejam meio distantes, ainda que eles estejam meio, frios na fé, na comunhão, Deus é poderoso para atrair cada um de volta. O diabo, nosso adversário, não vai roubar os seus filhos. E que nessa noite, toda sentença contra a sua casa, contra a sua família, caiam por terra, em nome de Jesus. E que você veja os seus filhos e veja-os prosperando. Amém? A sua casa, a sua família pertence a Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que os seus filhos sejam grandes e engrandecidos pelo Senhor na sua casa, no seu templo, e que os talentos deles não sejam roubados pelo adversário. Que a alegria, que a disposição, que a intensidade, que os dons sejam aflorados diante do Senhor e que eles vivam para frutificar em todo o tempo. Samuel, quando ele é levantado pelo Senhor, ele é levantado num tempo específico e ele passa a exercer o sacerdócio como Deus desejava, como Deus esperava, trazendo palavra, julgando em relação ao povo de Israel. É ele que unge Davi, o maior rei de Israel, mas antes disso ele também unge o próprio Saul. Entende? Mas ele também é aquele que vai exortar Saul. Ele é aquele que vai liberar uma palavra na vida de Saul, quando ele desobedece, quando ele não cumpre com a vontade de Deus. É ele mesmo que fala, olha, passou de ti o teu reino. É ele mesmo que repreende. E é ele mesmo que vai até a casa de Jessé, ungir a Davi. Ele unge Davi. Dentro dos olhos de Samuel, Davi era o improvável. Meu irmão, Deus usará os seus filhos para coisas extraordinárias. Talvez você tenha visto algo improvável, algo impossível na vida dos seus filhos acontecer. Nessa noite nós vamos orar. Eu vou ter que encerrar essa live. Nós vamos voltar só para orar. Tá bom? Voltar só para orar, para a gente encerrar. Mas orar para também quebrar, meu irmão. Quebrar da sua casa, quebrar da sua família. Toda e qualquer investida do adversário na tentativa de roubar os seus filhos da comunhão,
e roubar o dom, o talento que eles têm recebido em Deus. Nós cremos no poder restaurador do Senhor e da sua palavra, e que Ele possa invadir a sua casa, quebrando todo laço, tudo aquilo que veio como contaminação dentro da sua casa. Deus é poderoso para desfazer esse laço, Deus é poderoso para quebrar essa armadilha, essa investida do maligno contra a sua casa e contra a sua família. Eu senti de Deus de orar dessa forma nessa noite. E eu queria orar com você, no nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui, meu irmão, tem 35 pessoas aqui no mínimo. Eu queria que todos voltassem rapidamente. Eu estou encerrando, já vou voltar para a gente orar e eu prometo que eu vou acabar rapidinho, tá bom? Só para a gente interceder e eu preciso quebrar algumas coisas, né? No nome de Jesus, não estou fisicamente na sua casa, mas nós estamos conectados. Você é o sacerdote do seu lar, você tem autoridade sobre a sua casa, você tem condições de orar, de interceder e quebrar isso, e nós estamos conectados como igreja, intercedendo. E aquilo que a igreja liga na terra é ligado nos céus. Contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. E eu tenho certeza que essa noite é uma noite de Deus, meu irmão, limpar a nossa casa. A nossa casa é interior, a nossa casa espiritual, a nossa família. Nenhum dos nossos serão roubados, nenhum dos nossos serão perdidos por causa das investidas e das tentativas do adversário. E nós estamos gerando novos filhos, gerando um novo tempo, um novo momento na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Declaro o poder restaurador do Senhor e da sua palavra, que o Senhor, ó Deus, visite cada lar, cada casa nessa noite. Que o Senhor transforme, Pai, realidades, cenários, ó Deus, onde a enfermidade, onde a esterilidade tem de alguma forma, ó Deus, tentado provocar desânimo, medo, angústia, solidão, depressão, todo espírito de confusão, que a esterilidade, a morte tenta, ó Deus, produzir, ó Deus, nas casas, nas famílias aqui representadas. Nessa noite eu repreendo, ó Deus, toda armadilha, toda investida do adversário, toda tentativa do adversário, ó Deus, de alguma forma, ó Deus, produzir tristeza, abatimento. Em nome de Jesus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Teu Filho, Pai, nós repreendemos, ó Deus, toda investida, toda obra, Senhor, todo espírito de confusão que tem tentado adentrar nos lares, todo espírito de rebeldia, eu repreendo agora das casas, no quarto dos jovens, toda rebeldia, todo espírito de rebeldia, de gritaria, que tem tentado roubar, ó Deus, os filhos da Tua presença e da comunhão. Eu repreendo, ó Deus, toda cilada, toda investida, toda contaminação, ó Deus. Tudo aquilo que é fruto de uma contaminação. Seja por um olhar, ó Deus, de encantamento, em nome de Jesus. Eu repreendo, ó Deus, a Tua palavra diz que contra a Tua igreja as portas do inferno não prevalecerão. Contra as famílias, contra as casas que estão reunidas aqui essa noite. As portas do inferno não prevalecerão. Por isso, nesta noite, Pai, nós repreendemos toda legião de demônios que tenta, ó Deus, afligir, ó Deus, as casas, que tenta perseguir, ó Deus, os Teus filhos, todo espírito que tenta, Deus, em nome de Jesus, no caminho dos nossos irmãos, que tenta impedir a jornada, que tenta impedir a caminhada, que tenta, Deus, colocar confusão. Em nome de Jesus, eu repreendo, ó Deus, eu anulo, Pai, toda a malignidade sobre as casas, sobre as famílias aqui nessa noite. Que o nome de Cristo venha a ser glorificado, que o nome de Cristo venha a ser exaltado sobre cada família. Ó Deus, e acima de tudo, Pai, como aquela mulher, ó Deus, se achega até o Senhor, nós nos achegamos nessa noite. Talvez com os nossos pedidos, pedimos para cada um de nós mesmos, Senhor. Talvez temos pedido, Pai, ó Deus, muitas situações em relação aos nossos trabalhos, às nossas finanças. Ó Deus, pedimos também, Pai, pedimos ao Senhor provisão, recursos para cada um de nós. Mas nós te pedimos mais do que, ó Deus, o Senhor produzindo recursos para cada um de nós. Que o Senhor produza recursos para nós e que o fim também seja o próximo, o fim também seja o outro, seja o necessitado. Nos dá, Senhor, essa capacidade de generosidade, a fim de, Pai, de vermos o Teu reino alcançando pessoas, vemos o Teu reino avançando para a glória e louvor do Teu nome. Mais do que isso, Pai, nós oramos nessa noite pedindo a Tua intervenção sobre as famílias aqui. Que o Senhor repreenda todo espírito de enfermidade. Ó Deus, todo espírito de enfermidade sobre as famílias aqui nessa noite. Caiam por terra em nome de Jesus. Todo espírito de esterilidade. Tudo aquilo que vem, ó Deus, para
ó Deus, limitar, ó Deus, os frutos na caminhada, nos ministérios aqui representados. Em nome de Jesus, eu repreendo essa malignidade e declaro sobre a vida dos teus filhos um tempo de bondade, de graça, de paz, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ó Deus, que o Senhor faça como fez na vida de Ana, Pai. Que o Senhor atenda, Pai, o clamor do coração e gere milagres sobre a vida dos teus servos, gere milagres sobre as famílias aqui representadas, que o nome de Cristo venha a ser exaltado, que o nome de Cristo venha a ser glorificado para a glória e louvor do teu nome. Eu abençoo as famílias aqui, Senhor. Eu abençoo cada servo, eu abençoo cada serva do Senhor. Que todo medo, todo pavor, em nome de Jesus, bata em retirada. Ó Deus, que os corações, ó Deus, se alegrem no Senhor, como aquela mulher tem o seu semblante mudado. Que muitos, ó Deus, encontrem um semblante restaurado diante do Senhor. Que o Senhor mude o semblante, que o Senhor mude, ó Deus, o coração, produzindo alegria. Uma mulher que chegou na sua presença, buscando a face do Senhor, com semblante triste, ó Deus, amargurada. Ó Deus, a tua palavra diz que ela, perseverando na oração, encontrou respostas. Nós estamos dia a dia perseverando na oração e nós cremos que vamos sair daqui nessa noite com respostas, respostas que vão produzir em nós, não só respostas para a nossa vida, mas produzirão respostas para o teu reino, para o avanço do teu reino. Eu abençoo as famílias aqui, Senhor, que cada um que tem orado, Senhor, que tem orado, Pai, pedindo o teu favor. Nós oramos, Pai, pedindo a liberação, pedindo, Pai, os teus milagres e que o Senhor possa gerar saída, gerar oportunidades de saída, de rolos, de situações, ó Deus, que os teus filhos entraram, talvez no contexto financeiro, que seja impagável. Que o Senhor, ó Deus, traga, Senhor, sobre os nossos irmãos nessa noite a liberação de dívidas, que o Senhor libere causas na justiça, que o Senhor, ó Deus, mova, Pai, o judiciário, Pai, favorecendo os teus filhos, gerando milagres, provisão. Em nome de Jesus, libera, Senhor, libera sobre cada casa, libera sobre cada família respostas de oração. Resposta de oração, ano após ano, aquela mulher, ó Deus, era envergonhada, mas o tempo, Pai, o fim da vergonha e da humilhação cessou. Que o Senhor, ó Deus, faça isso na vida dos meus irmãos também, quebrando mesmo, Pai, todo o tempo de humilhação e de vergonha, transformando, Pai, todo o tempo de humilhação e de vergonha, produzindo, Pai, honra, produzindo restauração, renovo. Acima de tudo, Pai, nós te pedimos que o Senhor exalte, Pai, a vida dos meus irmãos, exalte a cabeça, exalte cada um dos teus filhos, cada chefe, Pai, de família, exalte a cabeça deles, que o Senhor os coloque por cabeça e não cauda, que o Senhor transforme, Pai, toda maldição em bênção, que o Senhor transforme toda maldição em bênção, que a bênção do Senhor, ó Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Que o Senhor, ó Deus, nessa capacidade de mudarmos até a forma de orarmos, ó Deus, de entregarmos, ó Deus, aquilo que nós te pedimos, nós consagramos e já te devolvemos antes mesmo de receber. E o Senhor, ó Deus, encontrará no nosso coração a fidelidade, Pai, que o Senhor encontrou no coração de Ana, para devolver o seu filho na casa do Senhor. Nós devolveremos tudo que o Senhor nos pedir, ó Deus, porque sabemos que o Senhor gerará o fim da esterilidade na nossa história. E mais do que isso, vai multiplicar essa semente de fertilidade na nossa vida. Ó Deus, a 30, 60, 100 por 1, conforme a tua palavra. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem plantado em nós uma semente de vida nessa noite. E essa semente vai germinar e dar frutos. Essa semente vai germinar e dar frutos para a glória e louvor do teu nome. Eu abençoo cada família aqui essa noite. Declaro sobre os teus filhos a tua paz. E o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, gere um tempo de vida. Nós estamos orando, buscando arrependimento em favor do teu povo, buscando o teu favor, buscando, Pai, servir ao Senhor com propósito, buscando, Pai, aplicar o nosso coração para um tempo de restauração, um tempo de reconstrução, um tempo de renovo. Que a bondade do Senhor seja sobre todos e que o Senhor gere vida sobre cada um. É o que eu te peço nessa noite. E declaro um tempo de milagres para a glória, louvor e honra do teu santo nome. Eu abençoo a vida de cada servo do Senhor, que todas as noites tem estado conosco aqui, orando, buscando, intercedendo, Pai. E que nós tenhamos, ó Deus, essa fidelidade no nosso coração, para devolver o que nós geramos, Pai. Tu sabes o que cada um está gerando nessa noite em oração. Ó Deus, que o Senhor conceda o pedido de cada um, que o Senhor traga vida, que o Senhor traga fertilidade às orações dos meus irmãos.
em nome de Jesus, e que cada um possa testemunhar, ó Deus, testemunhar do teu milagre, testemunhar do teu favor, que a tua bondade seja sobre todos, que a tua graça seja sobre todos, que o Senhor, ó Deus, continue produzindo vida para a glória, honra e louvor do teu nome. A tua vontade, ela se estabeleça na vida dos meus irmãos, e ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus continue, na verdade, abençoando. Meu irmão, tem momentos que a gente só chora, que a gente vive como Ana, amargurados, tristes, né? Chorando, lamentando aos pés do Senhor diante de tanta coisa. Mas eu quero dizer para você que aquilo que você tem derramado perante o Senhor, o que você tem chorado, como eu também choro, como todos nós choramos, nós estamos gerando um tempo novo para a glória de Jesus. Eu não sei você, o quanto você tem chorado, né? Mas eu quero dizer para você que Deus conhece o seu coração, conhece as intenções do seu coração. Amém? E Ele está gerando em mim e você um tempo novo para a nossa casa, para a nossa família. Amém? Estamos gerando vida, meu irmão. Se o adversário tentou plantar uma semente de tristeza, de amargura no seu coração, foi muito forte isso. Eu não ia pregar essa palavra hoje. Mas assim, Deus ele vai me incomodando. Vai chegando no final da noite, irmãos. Eu estou inundado assim, sabe? Noite e dia fazendo os trabalhos da faculdade. Você não tem noção. Tá uma loucura. E aí Deus foi mudando a direção da palavra. E essa angústia, essa tristeza, essa angústia no meu coração também, sabe? E Deus me permitiu pregar essa mensagem. Dizendo para você isso nessa noite. Você tem chorado, você tem derramado suas lágrimas perante o Senhor. Ele tem visto, ele tem contemplado as suas lágrimas. Não só tem contemplado, mas ele está gerando algo novo. Ele tem visto as suas lágrimas, como essa mulher recebeu a palavra do sacerdote. Eu faço votos de que você receba essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus, irmãos. Receba essa palavra em nome de Jesus e gere vida no seu coração. Se o adversário tentou plantar essa semente de tristeza, de morte, sabe, de angústia, corações assim muito apertados, angustiados, ansiosos, preocupados. E é interessante que o Espírito Santo falou que é muita coisa que está acontecendo nas casas. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa. Muita coisa é retaliação porque você tem orado, você tem buscado, tem intensificado a sua vida de oração. Então não abra mão, meu irmão, não abra mão de orar até vir a resposta, até vir o milagre de Deus. Deus está trabalhando, Ele trabalha desde Isaías 64, meu irmão, versículo de número 4. Desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando no meio de tudo isso para cortar laços, para desfazer amarras. Deus está trabalhando no meio de todo esse processo para cortar o laço, para cortar o mal desde as raízes. E eu oro para que Deus também produza livramento sobre a sua casa. Que você veja o livramento do Senhor, que você viva os livramentos do Senhor sobre os seus filhos, sobre a sua família. Em nome de Jesus, Deus está livrando do perigo, de morte. Deus está livrando nessa noite, meu irmão. Nós estamos gerando em oração para os nossos filhos, estamos gerando um novo tempo. Deus está gerando vida nova, Deus está gerando vida nova. É impressionante, Deus está gerando vida nova nessa noite para as nossas casas, para os nossos filhos. Muitas coisas têm tentado de alguma forma gerar tristeza, abatimento na vida do servo de Deus. Mas eu estou dizendo para você, Deus está gerando vida nova sobre você, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, receba isso, tá bom? Que Deus continue abençoando você, que Ele continue te sustentando, te fortalecendo. Continue chorando sim, continue chorando nos pés do Senhor. É o melhor que a gente tem que fazer. Amém? Eu vejo muito claro isso, muitos corações tristes, chorosos nessa noite. E o Espírito Santo de Deus tem falado isso no meu coração. Fala para os meus filhos que na fraqueza deles, Romanos capítulo 8,
na fraqueza, quando eles não sabem orar, quando eles não têm palavras. E talvez você tenha estado assim. E está agora aí, ó, sentindo a intercessão do Espírito Santo de Deus. Deixa ele visitar o seu coração. Deixa ele arrancar toda essa angústia. Deixa ele produzir vida aí. Ele vai tirar toda essa tristeza do seu semblante, do seu coração nessa noite. Chore aos pés de Jesus. Chore aos pés dele nessa noite. E receba dele favor, graça, restauração sobre a sua vida. Muitos estão assim com o coração apertado. Mas no nome de Jesus, Deus preparou essa noite. Deus preparou essa noite para você gerar vida. Seu adversário tentou trazer um espírito de morte, de tragédia sobre a sua casa. Nós estamos gerando vida. Estamos gerando vida e nós reivindicamos a vida de Jesus. Porque o adversário veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que vêm até o Senhor, que são conduzidos até o Senhor, que vão até o Senhor, de maneira alguma, ele lançará fora. Ele lançará fora. Ele não vai lançar ninguém fora, meu irmão. Ele não vai lançar ninguém fora, não vai deixar ninguém se perder. Nada, nem ninguém nos arrebatará, nos tirará das mãos do nosso Deus. Guarde seu coração em Deus, receba consolo, renovo, fortalecimento, porque é assim que o Espírito Santo de Deus faz. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Você tem valor, a sua família tem valor, você tem valor para o Senhor. Você tem valor e a sua família tem valor para o Senhor. Ainda que o adversário tenha tentado lançar essa semente de morte, irmão. Semente de morte para neutralizar suas forças, para você entregar os pontos. Ele tem tentado mostrar para você, olha, você está aí isolado dentro de casa, está isolado dentro de casa, está orando todo dia você está clamando, nada muda, tudo piora. Mentira, engano. Deus está permitindo muitas coisas, sim, Ele até permite, mas para gerar um testemunho de salvação. Você e a sua casa serão salvos para a glória de Jesus. Serão salvos do Covid-19, serão salvos, meu irmão, da armadilha, da cilada, das setas. Tem situações, irmãos, que é como se, eu preciso falar isso, é como se existisse na vida de muitos, assim, como se fosse um encantamento, sabe? Deus está quebrando esses laços no nome de Jesus. Deus está quebrando isso no nome de Jesus. Deus está quebrando isso na sua casa, em nome de Jesus. Que a graça dele te envolva, que o favor dele continue te abençoando, te sustentando, te fortalecendo. Eu oro nessa noite para que você receba, seja fortalecido. Amém? Vamos cantar, Bia? Vamos cantar aqui. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Descanse no Senhor, irmão. Entregue todo esse fardo
Entregue todo esse peso, receba a intercessão do Espírito. Você está aqui essa noite por isso. Deus está visitando seu coração. Tem pessoas aqui que estavam assim, com o coração tão apertado, a ponto de entregar os pontos de algumas coisas. Você estava inquieto, não precisava ouvir o que eu estou falando. Em nome de Jesus. Que Deus te envolva. Que Ele te envolva, Ele traga paz ao seu coração. Aquela mulher foi em paz para sua casa. Livre de todo o mal. E com o seu pedido atendido pelo Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Até a próxima. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Que a graça maravilhosa de Jesus seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Em nome de Jesus, que o consolo do Espírito continue sustentando, fortalecendo você e que você acorde transformado, restaurado para a glória de Jesus. Amém? Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família. Até amanhã, irmãos. Amanhã estejam intercedendo pela ação que nós faremos, né? Nós temos aqui um trabalho da Cozinha Solidária, entregarmos amanhã 600 marmitex para os moradores de rua. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Deus continue guardando, abençoando a vida de vocês. Tá bom? Continue intercedendo por nós. Muito obrigado, gente. Fiquem na paz. Amo a vida de vocês. Até amanhã, tá bom? Não ligue para minha voz aqui. Eu não sou cantor. Eu quebro galho, né? Às vezes eu quebro bem, às vezes a voz está toda cansada, rouca, né? Dá uma engasgada. Não tem problema, né? O importante é que nós estamos aqui firmados em Jesus, tá bom? Aí você deve pensar, mas por que você canta? Eu canto porque o Espírito Santo né? Ele habita no meio disso tudo. Ele tem poder para restaurar a vida de cada um de nós, tá bom? Vamos na paz, irmãos, descansar que amanhã cedo... Presta atenção no que eu vou falar. Quem não trabalha, dá trabalho. Então eu prefiro trabalhar do que ficar dando trabalho. Tem muita gente que não trabalha e só dá trabalho. Amém? Fala isso para quem está dando trabalho. Fala, meu irmão, você está dando trabalho porque você não trabalha. Então põe a sua mão, se ocupe, faça alguma coisa, trabalhe para Jesus. Amém? E pare de dar trabalho. É isso. Deus abençoe a sua vida. Valeu, gente. Fiquem na paz. Um abraço. Até amanhã. Tchau.